Oi, Natana, tudo bem? Então, eu dividi essa semana em 3 aulas, basicamente, tá? Pirâmide para terminar a geometria espacial e termologia. Vai ficar faltando um tópicozinho de termologia para a gente terminar tudo. Na segunda aula vão ser gases e lei de Newton de física. E na última aula vai ser NOx e função inorgânica de química. Então, eu dividi basicamente assim essa semana. Quando a gente falou de geometria espacial essa semana, a gente falou basicamente de cubo, paralelepípedo, prisma, cone, cilindro e esfera. O que ficou foi pirâmide. E aí eu deixei pirâmide porque tem que ter um entendimento muito bom primeiro de prisma ou de todas as figuras de sólidos geométricos. Prisma tinha lados retangulares e as bases se modificavam. Pirâmide, as bases também são diferentes, elas podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais ou hexagonais, só que os lados não são quadrangulares, são triangulares, beleza? A diferença é que antes eu tinha a altura, a gente já conhecia, eu tinha a aresta lateral e tinha a aresta da base. Só que na pirâmide a gente ganha duas novas características, que é o apótema lateral, que é como se eu pegasse um triângulo da lateral e fosse a altura desse triângulo. Esse é o apótema lateral, tá aqui. E eu tenho o apótema da base, que é como se eu pegasse a minha base e dividisse ao meio, beleza? Então, eu tenho mais essas duas características. A área da base, ela ainda é a área da figura geométrica aparente. Aqui é um quadrado, então era a área do quadrado, né? A área lateral é o número de vezes, porque de novo podem ser 3, 4, 5 ou 6 vezes. Aí aqui nesse caso, são 4 vezes esse triângulo, né? 1, 2, 3, 4. Aqui é a aresta da base. A fórmula do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, é a aresta da base vezes o apótema lateral sobre 2. Por isso, cria-se o apótema. Porque na hora de fazer a área lateral, precisa disso. A área total é uma vez só a área da base mais a área lateral. E o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. E aí a gente finaliza a geometria espacial em matemática. A gente só vai ficar faltando geometria analítica, beleza? Quando a gente vai para física, o próximo assunto, o assunto de hoje é termologia, que tem termometria, calorimetria e dilatação do sólido do líquido. A dilatação do líquido eu só vou te dar numa próxima aula, quando a do sólido tiver entendida. Primeira coisa que a gente precisa entender, então a gente sai de matemática, vou dar um risquinho aqui, e vamos para física. Termologia, e aí o primeiro tópico sendo termometria, estuda as escalas termométricas conhecidas, né? Então, se eu vou falar, ai, nossa, lá fora estão tantos graus. A escala que a gente usa aqui é Celsius, tá aqui. Mas em outros lugares do mundo, eu tenho umas 2 escalas conhecidas, Fahrenheit e Kelvin. E a gente precisa entender que os pontos de fusão e ebulição, quer dizer, que o gelo vira água e que a água vira vapor, eles têm em cada escala um valor diferente, né? Em Celsius, ela fusiona a 0 e ferve em 100. Em Fahrenheit é 32,212 e em Kelvin é 273 e 373. O que determina que fizeram uma fórmula sobre isso, que a gente achou essa fórmula de transformação entre escalas. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Ah, então se eu quero 50 graus Celsius em Fahrenheit, eu tenho lá 50 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Multiplico cruzado, acho Fahrenheit.
não usei o Kelvin. Mas vai ter vezes que é de Celsius para Kelvin, não uso o Fahrenheit. E vai ter vezes que é de Fahrenheit para Kelvin, não uso Celsius, tá? Basicamente, a gente também tem essas escalas e a gente tem as variações que podem ocorrer entre as escalas. Nas variações, eu tenho só ΔC sobre 5, ΔF sobre 9 e ΔK sobre 5. É só variação. Então, esses números aqui caem. Quando a gente vai ver, o exercício vai falar a variação, beleza? Você vai perceber bem claro quando é escala comum e quando é variação. Termometria também é cobrada em comparação de escalas, em uma escala conhecida, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, e uma escala hipotética. Então, vamos supor que ele compare Celsius com uma escala X. Celsius tem ponto de fusão 0 e ebulição 100. E X, eu vou falar que tem ponto de fusão a 10 e ponto de ebulição a 70. Se eu quero saber 40 graus Celsius, quanto valem na escala X, eu tenho como montar uma fórmula. Como eu monto? O do meio menos o de baixo, então 40 menos 0, sobre o de cima menos o de baixo, então 100 menos 0. Aí eu igualo, de novo, o do meio menos o de baixo, x menos 10, sobre 70 menos 10. Aí vai ficar 40 sobre 100, igual a x menos 10 sobre 60, só multiplicar cruzado e achar quanto vale x. Continuando, o próximo assunto é calorimetria, que vai usar aquelas temperaturas, só que em duas formas de calor. A gente tem calor sensível e a gente tem calor latente. Calor sensível é quando eu tenho aumento ou diminuição de temperatura, tanto é que o ΔT, que é a variação, está aqui. E latente é QML, é o de mudança de estado físico. Então, toda vez que eu pego um copo d'água e aqueço ele de 5 para 10, eu tenho só um aumento ou diminuição de temperatura, é calor sensível, QMC ΔT. Aonde Q é a quantidade de calor que eu gasto para isso, M é a massa, C é o calor específico ou sensível, e ΔT é a minha variação de temperatura. E no QML, que é quando eu tenho uma mudança de estado físico, Q é a quantidade de calor também que eu gasto, M é a minha massa e L é a minha latente, que é um valor pré-pronto, o exercício vai trazer. Mas, Roberta, bota um contexto, beleza. Eu tenho um gelo a menos 5 graus e eu quero chegar ele a vapor a 120. Aí eu montei um gráfico, né? Eu tenho um gelo a menos 5, eu vou aquecer ele até 0, aí em 0 ele vai sofrer fusão, aí ele ficou no 0. Depois eu aqueço ele até 100, aí no 100 ele vai virar ebulição, né? Vai virar vapor, eu aqueço esse vapor até 120. O que que me determina? Toda a parte reta do gráfico está ocorrendo mudança de estado físico. Se está ocorrendo mudança de estado físico, esse calor é calor latente. Agora, se eu estou na parte tombada do gráfico, tá vendo que a temperatura varia? Esse calor tem aumento ou diminuição de temperatura. Então, esse calor é o calor sensível. Como que eu vou descobrir? Eu faria todos os calores, QMC ΔT, mais QML, mais QMC ΔT, mais QML, mais QMC ΔT, claro, me dando o Czinho e o L de cada pedaço e a massa deles, a gente descobria o calor total para a gente fazer gelo a menos 5 virar vapor a 120. Vão ter exercícios que eu vou fazer com você, não se preocupe. A última parte de termologia é dilatação ou compressão, se for uma dilatação negativa. Quando a gente fala de dilatação,
eu falo de algo que aumentou ou diminuiu o calor que ele foi exposto e ele cresceu. Por exemplo, vamos supor que essa caneta é uma barra de ferro. Eu deixei ela aqui no sol, exposta, muito calor, eu pus ela no forno muito grande e eu voltei e expandiu um pedaço. É o que ocorre aqui. Eu tinha uma barra inicial, eu aqueci, ela cresceu, eu tive uma variação no meu comprimento. Opa! Essa é a primeira dilatação, chamada dilatação linear. Ocorre em apenas uma dimensão, por exemplo, só no comprimento, beleza? E aí a gente tem que o comprimento final, eu tô trazendo em inglês, tá? Ou L de linear, também pode ser. Ele é o L0, que era o comprimento inicial, mais a variação, né? Um mais o outro deu o final. E essa variação sofrida, ela é dada pelo comprimento inicial. Então, esse daqui é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, que normalmente ele dá, ou ele até pede, vezes a variação de temperatura que ele sofreu. Por exemplo, se ele foi de 10 para 180, ele sofreu uma variação de 170. Lembrando sempre que variação é final menos inicial. O que ocorre no linear também ocorre no superficial e no volumétrico. A diferença é que aqui é uma dimensão. Aqui são duas e aqui são três dimensões. Aqui é comprimento e largura, aqui é comprimento, largura e profundidade. De resto, é tudo igual. A área final é a área inicial, mas a variação diária. A variação diária é a área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes ΔT. E beta vale 2 vezes esse alfa aqui. A volumétrica é tudo meio que por 3, né? Porque são 3 dimensões. Mas o volume final, ele é o volume inicial mais a variação de volume. Então, né, como se eu desenhasse aqui dentro, o anterior, esse era o V0, esse daqui todo é o VF e essa variação que sofreu aqui. E essa variação é V0 gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes ΔT. Aonde gama vale 3 vezes alfa. Então, só para que a gente entenda, o que muda são as letras, né? L, S e V, de linear, que é um comprimento, superficial, que é área, e volumétrica, que é volume, e os coeficientes, que são alfa, coeficiente de dilatação linear, beta, coeficiente de dilatação superficial, e ele vale 2 vezes alfa, e gama, que é coeficiente de dilatação volumétrica, que é 3 vezes alfa. Espero que tenha ficado tudo entendido, vamos fazer dever.